Shalom, shalom, gente. Mais uma vez tentando aqui abrir nossa live sobre contaminação espiritual com a presença do pastor Alcione Merick. Parece que está tendo algum problema no Instagram. As pessoas, a live caiu, as pessoas não estão me vendo, agora parece que estão vendo. Está todo mundo entrando rapidamente aqui. Então vamos tentar mais uma vez e vamos vencer essa batalha aqui em nome de Jesus. Entrem ligados, gente. Entrem em espírito de oração. Entrem conectados com o mundo espiritual. O que está acontecendo aqui é espiritual, podem ter certeza disso, né? E isso acontece para que vocês tenham maturidade, para que vocês entendam que quando nós movemos, quando nós tratamos de assuntos espirituais, o mundo espiritual, ele sente isso e ele reflete positiva ou negativamente no mundo natural. Bom, se estão me ouvindo, comecem a dar coraçõezinhos aí, rapidinho, comecem a dar coraçõezinhos, isso, milhares de coraçõezinhos, para que o Instagram entenda que vocês aprovam essa live, que essa live gera audiência, e dessa maneira ela fique no ar. Isso é uma maneira que vocês têm para ajudar também, viu? E eu estou aguardando aqui o nosso pastor Alcione. Ele está me procurando aqui, parece que não está aparecendo para ele. Mas eu não vou desistir, gente. Não vou desistir. Se for o caso, eu vou ter que sair mais uma vez, porque ele não está me vendo, não é? E nós vamos sair e vamos entrar até vencermos essa batalha. Ele está me dizendo aqui no WhatsApp que eu não estou aparecendo para ele. Então, gente, olha o que eu vou fazer. Prestem muita atenção. Eu vou sair. Apareceu? Ah, maravilha. Então agora o pastor me viu. E eu vou entrar aqui rapidinho e chamá-lo. Vamos lá, pessoal. Ó, antes do pastor falar, o pastor Alcione falar, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós estamos denunciando assuntos de guerra espiritual nessas lives. Eu percebi que de umas lives para cá está acontecendo coisa estranha. Quando falamos de algumas palavras, de alguns assuntos, a live trava, dá apagão, falta luz. Pode ser até exagero da minha parte, mas eu quero que vocês estejam em oração para que nós consigamos fluir naquilo que Deus tem para nós. E não deu para gravar a primeira parte, mas eu comecei perguntando ao nosso querido pastor Alcione o que é contaminação espiritual e o que isso tem a ver com religiosidade. Tem como responder isso de maneira resumida, só para ficar nessa segunda parte? Sim. Então, pastor, está reverberando o som? Um pouquinho, mas dá para ouvir. Tá. O que eu disse é o seguinte, esse tema contaminação espiritual, eu usei esse tema como uma metáfora. Eu usei a metáfora de Jesus quando ele compara o farisaísmo ao fermento. Então ele diz que o fermento leveda, ele contamina toda a massa, né? Então, o que eu disse é que a religiosidade ela não aparece através de grandes heresias e grandes distorções teológicas. Eu sempre faço esse paralelo de que o fermento leveda a massa. O que é a massa? A massa é o pão. A massa é a palavra, o alimento, a doutrina. Então, às vezes, a doutrina no seu todo, ela aparentemente está preservada. Mas se você põe esse fermento religioso, se você põe um pouco dessa teologia dos fariseus, isso tem um poder de contaminação, de proliferação muito grande. Então, a contaminação religiosa se dá, por exemplo, na minha pesquisa, eu fiz a distinção de 3 tipos de religiosidade. Uhum. A religiosidade do ímpio, que não é a que eu trato. A religiosidade do hipócrita, que também não é o que eu trato. Mas a minha pesquisa foi tratar a religiosidade dos filhos.
Porque eu uso a parábola do filho pródigo para falar que o pai tinha dois filhos. É interessante porque a parábola poderia ser de um pai que tinha um filho e um escravo, É mas o pai verdade. tinha dois filhos. Mas eram duas cabeças distintas. Eram duas formas diferentes de lidar com esse pai, de lidar um com o outro. E veja que esse pai, no final da parábola, ele fala com aquele filho: meu filho, né, tudo que é meu é teu. Mas havia um problema de percepção na cabeça desse rapaz, na forma desse rapaz lidar com esse pai. E essa parábola do pródigo, ela vem numa sequência de 3 parábolas em que os fariseus questionavam que Jesus se assentava e comia com os pecadores. E aí Jesus então conta a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, e ele conta a parábola do filho pródigo, Sim. mas ele diz que o pai tinha 2 filhos. Então veja, essa contaminação religiosa ela é um tanto quanto perigosa, porque ela tem como foco os filhos de Deus. Então, a gente precisa estar atento. Veja, no primeiro bloco eu citei a pesquisa do Instituto Barna, nos Estados Unidos, que pesquisou uma quantidade de cristãos em que eles catalogaram comportamentos de Jesus sem falar que era de Jesus e comportamento dos fariseus sem falar que era dos fariseus e perguntando o que você faria nessa situação, assim ou assado. Os cristãos preencheram e o resultado foi que próximo de 70% dos evangélicos tinham maior identificação com o comportamento dos fariseus do que com o comportamento de Jesus. Então isso mostra que o problema da religiosidade é uma questão muito mais próxima, é uma questão que se avizinha bastante da população e da mentalidade evangélica. Agora, assim, na prática, o que seria a religiosidade dentro do contexto evangélico contemporâneo? Pastor, a questão da religiosidade ela tem várias manifestações. Vamos pensar o seguinte: quando Jesus fala do farisaísmo, e foi, se a gente pensar, os ais condenatórios mais veementes vieram para esse grupo. Os fariseus, os escribas, né? Que Jesus disse que eles sobrecarregavam as pessoas com fardos superiores às suas forças e eles nem com o dedo os tocavam. Se nós fôssemos resumir toda a teologia dos fariseus em 2 palavras, toda ela pode ser resumida em 2 palavras: justiça própria. O espírito religioso, ele é um ataque à cruz, ele é um ataque à graça, e em lugar da cruz e em lugar da graça, o que se põe é o desempenho do cristão. O que o cristão, então, tem como ferramenta que vai intermediar a relação dele com Deus não é mais a cruz, não é mais a graça, não é mais o favor incondicional de Deus, é a sua justiça própria. Deixa eu te dar uma ideia disso. Há uma passagem que eu gosto muito de citá-la, porque uma igreja no Novo Testamento que foi infestada pela teologia dos fariseus e pela religiosidade foi a igreja da Galácia. Tanto que Paulo escreve dizendo que, ele diz assim: olha, nem se um anjo do céu vier e vos pregar um evangelho além deste, não receba. E Paulo fala: o que aconteceu com vocês? Vocês caminhavam bem, o que vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Aí Paulo fala: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas veja no capítulo 5 a gravidade do religiosismo, quando lá no capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim, falando para a igreja da Galácia, aquela igreja que estava preocupada em guardar sábado, em guardar festa de lua nova, em ver que alimento contaminava, o que não contaminava, e ele escreveu assim no capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Veja, a escravidão aqui não é da carne, não é uma escravidão moral, é uma escravidão teológica, é uma escravidão do pensamento. Olha no verso 2, ele diz assim:
eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Claro, o judeu da época se circuncidava. O evangélico de hoje não se circuncida. Então a gente precisa atualizar isso. Mas olha bem, Paulo parece que amplia ou esclarece mais esse conceito no verso 3. Ele diz assim: de novo, testifico que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Olha o verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça caístes. Então veja, eu chamo a atenção de cada um que está ouvindo essa palavra para essas duas expressões, aliás, três. Uma é jugo de escravidão, depois ele diz, Cristo de nada vos aproveitará. Veja, Cristo de nada vos aproveitará. Verso 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos a lei da graça caístes. O que isso quer dizer é que a religiosidade é um ataque à graça, é um ataque aos méritos de Cristo, em que eu ponho então as minhas obras, em que eu ponho os meus méritos, e a partir disso eu então intermedio a minha relação com Deus a partir disso. O que sucede a partir dessa prática com o tempo é que o cristão não conhece mais a graça, ele se desliga de Cristo e ele passa a ser um mero religioso. E para mim, um mero religioso, ele se torna um mero guardador de regras. Por exemplo, pastor, os fariseus tinham mais de 600 regras diárias a serem cumpridas, eles tinham regras para tudo. Então, o cristão religioso, a relação é substituída por um código de regras. Ele começa, pode isso, pode aquilo. Então, ele vai se pautando por muitas regras. E ele, então, se fia nessas regras, e quanto mais ele as guarda, mais, então, ele está bem com Deus. Quando menos ele guarda, menos ele está bem com Deus. E esse é um engano fatal, né? Porque a pessoa vive uma vida inteira acreditando que está bem com Deus, porque é fiel no dízimo, porque frequenta todos os cultos, porque ora 3 horas, porque sobe o monte, etc, etc, mas não tem relacionamento real com Deus. E o que acontece? Chega no dia final, talvez essa pessoa seja uma daquelas que Jesus vai falar, olha, você expulsou demônio, você profetizou, você curou, mas eu não te conheço. Não tem como você entrar na eternidade para morar comigo. Não é isso? Sim. Na verdade, pastor, o religioso, quando você pega na parábola do filho pródigo, o pai o trata como filho. O pai diz, meu filho, né? Você pega lá o desfecho da parábola, o pai olha para aquele rapaz mais velho e fala, meu filho, tudo que é meu é teu, tu sempre estás comigo. Agora, era preciso que nos alegrássemos com o teu irmão, porque ele estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. O que eu acredito mais, pastor, é que a religiosidade ela não vai implicar na salvação, mas ela vai impactar a qualidade de vida espiritual e mental desse cristão. Entendo. Até na prática, atuando enquanto um terapeuta, já fazia isso como pastor e agora também atendendo enquanto um terapeuta. Você vê a quantidade de cristãos afetadas por crenças religiosas pesadíssimas, cristãos que não conseguem sentir o amor de Deus, o perdão de Deus, eles fazem para merecer, eles entram nessa dinâmica do legalismo, do perfeccionismo, e se não tomar cuidado, eu atendo um grupo, e eu tenho atendido agora cristãos com o chamado toque religioso. Eles têm um transtorno de obsessão religiosa, Eita. São cristãos sinceros, são cristãos tementes a Deus, mas são cristãos que são atormentados por culpa crônica, se acham indignos, oram para não ir para o inferno, tem que jejuar para sentir o perdão de Deus, e aí eles já entram no campo da psicopatologia. Eu não estou dizendo que a espiritualidade por si só fez isso, mas quando ela é adoecida, ela pode
aflorar as doenças desse cara e pode trazer doença, pode trazer o adoecimento mental. O pastor, e nesse contexto do toque religioso, eu assisti a tua outra live e você falou sobre as pessoas que elas... sobre o perfeccionismo. Aquela questão... Isso aí, entra nisso aí, por favor. Então, o perfeccionismo ele está muito ligado, aliás, existem autores, por exemplo, o Dave Simmons é um autor cristão, Mark Bubeck também é um autor cristão, outros. Esses autores dizem que o perfeccionismo é uma das patologias mais frequentes do cristão evangélico. Olha. E o que eu digo é o seguinte, bom, o cristão evangélico ele poderia padecer de todos os problemas, menos de culpa. Claro que todos nós, a culpa é do ser humano, mas esses autores estranham por que os evangélicos sentem tanta culpa. Porque é um paradoxo, porque nós falamos do amor de Deus, nós falamos da cruz, nós falamos do sangue de Jesus que perdoa todos os pecados, mas paradoxalmente o evangélico padece de perfeccionismo. Ele tem uma culpa crônica. Agora, por que isso? Agora veja bem, a religiosidade vai roubar do cristão perfeccionista a graça de Deus. Então o cristão, quando ele vai dobrar o joelho dele, ele não vai lembrar dos méritos de Jesus. Ele vai lembrar o quanto ele orou, o quanto ele leu a Bíblia, o quanto ele fez, se ele está em pecado, o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer. E a vida dele vira um inferno. Por quê? Porque todos nós somos seres incompletos, todos nós somos seres em processamento. Então, ele pauta mais a vida dele pelo não pecarás do que pelo segue a Cristo. E o pecado não vai se fortalecer em você. Porque, veja, o religioso ele fica muito focado no não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. É verdade. O cristão não. Siga a Cristo e o pecado não vai ter força sobre você. O foco é no sim. O religioso, o foco é no não. Só que quanto mais ele fala não, mais o pecado aflora, mais ele se sente obsediado pela ideia do erro, e aí ele começa a viver de perfeccionismo, de legalismo, e aí, meu irmão, a graça já foi embora há muito tempo. Há muito tempo. Gente, olha só, a nossa primeira live caiu, então eu comecei essa segunda sem fazer a apresentação. O pessoal está perguntando aí. Esse é o pastor Alcione Emerick, que você já deveria conhecer há muito tempo, porque é uma das maiores autoridades em batalha espiritual, libertação, aconselhamento. Tem muitos livros escritos, é um homem de Deus, um homem de relevância nesse país. E todos vocês, pelo menos os que me seguem, pastores, apóstolos e líderes, devem segui-lo no Instagram após essa live. Inclusive, vocês vão ver que tem uma postagem dele aqui, recente, a última postagem dele, falando sobre o kit da contaminação espiritual, que é o DVD e mais o livro, que eu gostaria que vocês pudessem adquirir, vai edificar vocês, e é o contexto dessa live aqui. Outra coisa, gente, antes de eu devolver a palavra ao pastor, esse vídeo faz parte de uma série de maratona profética onde diversos apóstolos e pastores de relevância no país estão fazendo entrevista, eu estou fazendo entrevista com eles. Então já estamos na 25ª live, e para você receber um link com todas as lives, apóstolo Gelson Becker, apóstolo Léo, Coraiola e muitos outros, você precisa me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é só aqui, ó, na minha descrição tem meu WhatsApp. Você tem que me chamar hoje e falar: apóstolo Ricardo, eu quero o link para eu receber a maratona apostólica profética completa, porque é revolucionário. Nós falamos de 5 ministérios, cura da igreja, ativação espiritual, dons, anjos, e aqui estamos falando de religiosidade. Pastor Alcione, uma coisa que eu percebo é que eu dei essa definição ainda há pouco. A religiosidade ela é como uma águia velha que aprendeu a trocar de aparência de tempo em tempo. Então, a águia ela arranca suas penas, nós sabemos disso, né? Ela troca de bico, ela troca de garra, ela muda de aparência, mas ela mantém a sua essência. Então, o que acontece? A religiosidade que vem lá do judaísmo, que Jesus tanto combateu, que é o filho mais velho,
que é o filho que ficava... Não, o judeu é o filho mais velho, que é legalista e queria o mérito pelo trabalho. O filho mais novo é a igreja que chegou depois e, pela graça, cometeu essa monte de barbaridade, mesmo assim tem direito ao acesso à casa do pai. Só que nós vemos na cultura evangélica a religiosidade mudando de forma, mudando de cores, mudando de terminologias, com a ideia de que não sou mais religioso. Então, peraí, agora eu sou worship, agora eu canto diferente, agora eu não falo mais paz do Senhor, eu falo shalom, por isso não sou mais religioso. Será que as pessoas estão deixando de ser religiosas porque mudaram a cor e o sistema de culto? Rapaz, olha, essa é uma pergunta interessante. Só antes de eu continuar aqui, ó, tá me assistindo aí o meu amigo pastor Eurípides. Depois você chama ele para fazer o Eurípides, rapaz. Que se você acha que eu falo bem, esse cara fala 3 vezes melhor que eu. Então já deixa a recomendação aí, o pastor Eurípides. Vou te chamar e você não vai dizer não, não. Hein? Foi o pastor Alcione que te Pastor, indicou. ó, fala 3 vezes melhor que eu só lavo os pés dele. Mas, pastor, eu não sei, porque a gente. Claro que a religiosidade ela segue um padrão. Os religiosos eles têm características. Por exemplo, se você pega o filho mais velho da parábola do pródigo, no meu livro Contaminação, eu analiso 11 características dele. Por exemplo, ele era uma pessoa rígida, então religiosos são rígidos. Têm doutrinas rígidas, têm pensamentos rígidos. Eles se consideram melhores do que os outros, no sentido de que o meu pensamento é o melhor. Quase que um religioso diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for. Então, ele se vê com uma teologia superior, tanto que quando o irmão volta, ele resiste, ele sai de casa, diz o texto que o pai procurava conciliá-lo. Então, veja, ele tem um pensamento rígido, ele não partilha daquela festa, ele é do tipo que se não faz o que ele concorda, ele não participa, ele não tem comunhão, então ele não consegue ter flexibilidade, ele não consegue lidar com o diferente, com o contraditório, quanto mais religioso, mais rígido. Religiosos são pessoas solitárias, até porque a palavra fariseu, no original, significa separado. Aí eu costumo dizer que não é separado do pecado, é separado de gente. Separado de Jesus. Religiosos são pessoas solitárias, são pessoas que, aliás, eu costumo dizer que todo religioso, no fundo, ele não gosta de gente. O sujeito, quanto mais religioso, mais ele desgosta de gente. Se há uma coisa que religiosos gostam, são de regras rígidas. Por isso que esse filho mais velho da parábola diz ao pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais quebrar uma das tuas regras e nunca me deste um cabrito. Veja, eles têm muito apego a regras, pouco apego aos relacionamentos. Aliás, eu costumo dizer que religiosidade, ela implica essa extrema devoção a regras, em desprezo à comunhão com Deus e à comunhão com o seu próximo. Então o sujeito trata Deus de maneira formal, porque ele não consegue chamar o pai de pai, por isso, se você analisar na parábola, em nenhum momento esse rapaz chama o seu pai de pai, e ele se vê como alguém enfurecido contra o seu irmão. Então ele não era muito dado ao trato. Por quê? Porque a rigidez das regras torna as relações muito rígidas. Por isso que há uma passagem que Paulo diz que a lei suscita a ira. Então, pessoas muito religiosas são pessoas que tendem para a violência. É por isso que esses meios muito religiosos são pessoas muito iradas, são pessoas muito violentas, são pessoas contenciosas, porque são pessoas que têm muitos regramentos rígidos. Então, religiosos podem ter também problemas na área sexual. Eu costumo dizer, a religiosidade ela pode desembocar em perversão sexual, porque todo excesso de regra, o sujeito vai precisar de um suspiro, senão o sistema dele implode. E o suspiro dele vai ser na pornografia, o suspiro dele vai ser no adultério, ele vai se tornar um sujeito tarado, altamente tentado, porque há uma relação entre
muita rigidez com perversidade. São faces da mesma moeda. O sujeito, quanto mais rígido, mais com o pé ele está na perversidade. Religiosos são pessoas apegadas a títulos, são pessoas que têm enorme vaidade com seus títulos, porque os filhos de Deus, o maior dos títulos é ele se sentir filho. Eu sempre faço esse paralelo. Quando o filho, até uso o exemplo da Igreja Universal do Reino de Deus, em que o Macedo coloca lá um presidente de fantoche. Mas quando o filho lá do Macedo chega lá na sala do presidente, quem é o presidente da empresa? É um escravo, é um servo que o dono colocou. Quando o filho chega e você tem o presidente, o maior dos cargos, e o filho do dono, o presidente olha e fala assim, pô, tá aí um cara que é muito maior do que eu, porque ele é o filho. Mas como os religiosos passam a não se acreditar mais como filhos, eles então abdicam da sua filiação e passam a nutrir mais esse pensamento de escravidão. Então eles se enxergam mais como escravos. Deus perde o título de pai e se torna mais senhor, mais patrão, e eles vão querer guardar mais e mais regras, porque como escravos eles precisam trabalhar muito para ter as bênçãos de Deus. Então o sujeito entra numa relação de desempenho, de fazer, para que Deus possa dar de volta. Então, a maneira como isso vai se atualizar na vida de cada cristão, na vida de cada líder, cada um precisa fazer a sua autoanálise, porque as marcas religiosas são mais ou menos essas, que eu pelo menos encontrei a partir das minhas pesquisas. Fantástico. Pastor, agora tem dois textos que eu acho muito interessantes para agregar nesse contexto de religiosidade. Um deles que me chama a atenção é quando Jesus ele entra na sinagoga na primeira vez depois que ele volta da tentação no deserto, né? Aquele fato que ele leu o texto de Isaías e ele disse que era o Messias. E aí os fariseus expulsaram Jesus da sinagoga tentando matá-lo. Mas o que me chama a atenção ali é o seguinte, o culto já tinha toda uma estrutura. O culto funcionava com uma estrutura. E aí Jesus entrou e falou assim, poxa, o que faltava chegou. Eu sou Jesus, agora o culto está completo. Só que os fariseus eles estavam tão apegados ao sistema litúrgico do culto que eles tiraram Jesus e o culto continuou, porque a sinagoga continuou. Então, imagino que provavelmente ele deve ter falado, gente, vamos continuar o louvor aí, vamos continuar a palavra, vamos continuar. Ou seja, o culto deles não era a Jesus, o culto deles era ao culto. O culto ao culto. Né? E outra coisa, outro texto que eu quero falar, eu falei em outra live aqui esses dias, é daquela conversa de Jesus, quando ele falava com os fariseus, não se pode pôr remendo novo em pano velho, não pode jogar vinho novo em odres velhos. E aí o Jairo falou, Senhor, minha filha está morrendo. Aí Jesus faz aquela jornada, passa pela mulher do fluxo de sangue e chega na filha do Jairo, que era uma menina nova que estava morta. Ele ressuscita aquela menina. Então eu vejo aqui, claro, três igrejas, né? A primeira igreja, que é a igreja religiosa ao extremo, a segunda, que é a igreja religiosa daquela que só vive de tocar nas vestes de Jesus, né? Tem até uma música antiga que canta isso, né? Mas lá na frente, aquela menina morta, ela tinha uma coisa interessante, ela era a nova igreja, era a igreja de hoje, era jovem, ela era a promessa da hora. Mas ela estava morta. E por que ela estava morta? Porque ela carregava dentro do DNA dela, dentro do sangue dela, o fermento do fariseu. Porque ela era a filha de Jairo. Então, o que eu vejo aqui? Tem muita igreja hoje que ela tirou os estereótipos de religiosidade, porque nós criamos a listinha da religiosidade, né? Religioso é carrancudo, religioso usa terno e gravata, religioso diz paz do Senhor varão, e aquela coisa, nós criamos. Então, essa igreja nova tirou esse estereótipo
mas ela carrega nas minúcias discretas da sua liturgia o espírito de religiosidade. Você já consegue entender o que eu estou falando? Pode explicar um pouquinho mais. Vamos lá, vamos lá. É porque a igreja mudou de forma, né? Você começou a palestrar em 1991 para 92. Foi quando eu me converti. Quando você se converteu. Eu também comecei nessa época. E nós temos um modelo de igreja religiosa que foi muito marcante na nossa... Ok, não, é verdade. Eu acho que você está querendo colocar a questão da Assembleia de Deus, aqueles costumes de terno, de gravata, a gente associar a religiosidade a isso, e hoje a religiosidade ela aparece de uma outra forma, sim. Sim. A pessoa hoje, ela usa calça coladinha, ela usa camisa listrada, ela usa outras linguagens, né? Ela chama a igreja de church, mas isso não significa que muitas delas venceu a religiosidade. Faz sentido isso? Faz sentido sim, é verdade. Eu acho que é uma boa sacada sua. Porque é o que você acabou de falar, né? Cabe a cada um de nós olhar para dentro do indivíduo, porque a religiosidade ela não está na cor da parede, nem na calça que se usa, nem na placa da igreja. A religiosidade ela está impregnada no que está escondido dentro do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa ideologia de comportamento cristão. É por aí? Ela é uma mentalidade, né? O sujeito tem uma mentalidade religiosa em que ele vai incorporando esses componentes, ou seja, é uma pessoa que prefere o ritual do que a relação, é um sujeito mais solitário, é um sujeito que... É interessante, pastor, quando você pega, por exemplo, a gente às vezes tem textos na Bíblia que a gente lê com uma certa naturalidade e não vê que eles são textos propositivos. Por exemplo, quando Jesus disse, quando você for orar, feche o seu quarto. Por que ele fala assim, não fiqueis orando nas praças, porque tal, para serem vistos pelos homens? Quem é que fazia isso na época? Os fariseus. Ele diz, vai para o seu quarto. Quando você for jejuar, não precisa ficar dizendo, irmãos, amada igreja, vou tirar um propósito de 15 dias de oração, aleluia, glórias a mim. Ele diz, não faça isso. Né? Não precisa se expor dessa forma, faz em silêncio, unge a tua cabeça com óleo, lava o teu rosto, não precisa fazer em público. Ele diz, quando você for ofertar uma mão, a outra, a esquerda que deu, a direita não vejo, por que Jesus coloca isso? Porque, no fundo, o espírito religioso é tremendamente vaidoso. Eita. Ele é tremendamente vaidoso. E nós temos isso dentro de nós. Eu acredito que a gente traz essa semente pecaminosa. Então, como é que a gente mata isso? Vai para o teu quarto em secreto. Faz o teu jejum em secreto. Né? Faz lá a sua comunhão com Deus. Porque o religioso ele acaba ficando exibido. Né? Ele acaba... Porque a religiosidade ela está muito mais focada no que está fora, no exterior. Então, veja, eu posso ser religioso colocando lá aquele ternão, aquela gravata, achando que aquilo me santifica, mas eu posso também manifestar a minha religiosidade divulgando os meus jejuns, divulgando os meus sacrifícios, porque, no fundo, tanto o terno como a minha divulgação está falando do meu ego, da minha vaidade, do meu desejo de atrair a glória para mim. Veja naquela parábola do fariseu e do publicano, quando o fariseu vai para o templo. É uma coisa que me perturba muito, quando a Bíblia diz que o fariseu foi ao templo para orar. Os dois foram para orar. Agora, olha que interessante. Mesmo você indo ao templo para orar, não é garantia de que é uma espiritualidade saudável. Pode ter contaminação e religiosidade ali. Então ele vai no templo para orar. Agora, como é que ele cultiva e expressa a saúde espiritual dele? Ele diz assim, meu Deus, graças te dou, porque eu jejuo 2 vezes mais, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não adultero, eu não roubo. E ele ainda aponta para o publicano e fala, nem sou ainda como aquele cara. Então, veja, era uma espiritualidade altamente vaidosa, focada
nele, nos méritos dele, focada na sua justiça própria e em depreciação ao próximo. Então ele foca nele, nos méritos dele, nos rituais dele. Ele diz, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Então ele foca no ritual. Ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana. Ele foca no ritual. Ele pega alguns comportamentos morais, despreza ao próximo. E a Bíblia diz que ele orava dele para ele, de si para si. E quando ele sai dali, Jesus diz, porque ele se exaltou, ele será humilhado. E quem se humilhou será exaltado. Então, o espírito religioso, então, ele é altamente vaidoso. Altamente vaidoso. Essa palavra é forte, hein? Isso mexe com as estruturas do cidadão aqui. Agora, tem tudo a ver com fermento, né? Que foi a palavra-chave que começou a nossa conversa, porque o fermento, ele incha e ele faz a massa parecer maior, mais valiosa, mais agradável. As pessoas preferem um pão fermentado do que um pão asmo, né? Elas preferem uma pizza com a massa grossa do que um pão sírio fino. Não é verdade? Então, isso tem tudo a ver com o que você está falando da necessidade que a religião tem de aparecer, de fazer grandes templos, de se mostrar relevante, né? Muito interessante, pastor. Muito interessante. O Eugene Peterson, ele faz uma seguinte pergunta, ele diz assim, o que está ocorrendo na sua congregação é de fato um crescimento espiritual ou é um câncer religioso? Por quê? O câncer também cresce. Então, eu costumo dizer o seguinte, gente, nem tudo que cresce é de Deus, porque o fermento faz crescer. Agora, isso está crescendo para te humilhar, para te quebrantar, porque, veja, a religiosidade ela vai produzir frutos distintos. Por exemplo, o religioso, quanto mais religioso, mais duro. O cristão, quanto mais de Jesus, mais quebrantado. Religioso, quanto mais religioso, mais soberbo. O cristão, quanto mais de Jesus, mais humilde. Então, eles vão assumindo características distintas. O religioso, dureza. O cristão, ele consegue, ele é flexível, ele é adaptável, ele respeita o outro, ele ama apesar do outro. O religioso não, ele já quer tacar pedra. Ele já quer condenar. Ele já quer julgar. Por que Jesus disse? Não julgueis. Ou seja, na verdade, todo o evangelho, grande parte, é uma forma de tentar corrigir toda a teologia que veio dos fariseus, dos judeus, que foi gerando uma série de patologias. Você quer ver uma coisa? Quando eu fui escrever sobre esse tema, 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, porque eu vinha de um burnout crônico, um esgotamento crônico. A minha comunidade de onde eu vim, também muita gente padecendo de um burnout, de um esgotamento. E aí, quando eu fui investigar o tema, eu cheguei lá em Mateus 9, quando diz a Bíblia que Jesus percorreu as sinagogas, as cidades, diz o texto que ele ensinava nas sinagogas, e ele viu as multidões aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essas 2 palavras, aflitas e exaustas, as 2 palavras, eu analiso elas no original, elas falam de burnout, de esgotamento. Agora, olha que interessante. 2 capítulos depois, ele faz aquele convite que foi para os judeus. A gente usa isso para fazer apelo. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Muitos evangélicos, líderes, queriam que Jesus dissesse a mim, vinde a mim, dissesse assim, vinde a mim, vós adúlteros, vós idólatras. Mas por que ele diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados? Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Porque sou manso e humilde de coração. E ele fecha dizendo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. E adiante ele diz, e ai de vós, escriba
intérprete da lei, porque sobrecarregais as pessoas com fardos. Quando eu li esse texto, eu me fiz a seguinte pergunta: o fardo que eu estou levando é o fardo de Jesus, leve, suave, que traz descanso, ou eu estou levando um fardo que está me matando? Eu estava num burnout crônico. E eu comecei a perceber que, de fato, eu estava muito mais parecido com os fariseus. Meu Deus. Eu estava levando um fardo que não era o fardo de Jesus. E isso estava me trazendo vários problemas. E eu tenho visto isso em vários cristãos. Em vários. E veja, pastor, fazendo um acréscimo. A mensagem do Evangelho ela é tão desafiadora porque, veja, hoje o cristão, quando ele fala da graça, o líder, ele tem que até se explicar. A graça, mas deixa eu falar uma coisa, graça não é isso, porque a graça já está pichada. Né? Verdade. Porque a gente fala da graça e a gente tem que se explicar. Mas olha, quando Paulo falou da graça lá aos romanos, Paulo também foi questionado. Se você pegar os romanos, quando ele fala da justificação, por pelo menos 3 vezes, romanos o perguntaram, cristãos, então nós vamos pecar para que a graça fique superabundante? Em outra passagem, permaneceremos no pecado? Né? Paulo diz, alguns disseram, façamos o mal para que nos venham bens. E aí, há um autor chamado Martin Lloyd Jones, o Lloyd Jones dizia o seguinte: você, pregador, em algum momento a sua mensagem foi questionada? Alguém já chegou para você e disse, como disseram para Paulo, vamos pecar para que a graça fique mais abundante? Alguém já chegou a questionar a sua mensagem dessa forma? E o Lloyd Jones diz o seguinte: se a sua mensagem não foi questionada dessa forma como a de Paulo, é muito provável que o evangelho que você esteja pregando não seja o mesmo que Paulo pregou. Olha, que forte isso. Então, nós precisamos fazer essa reanálise. Se nós estamos, de fato, até onde a gente está ensinando esse religiosismo farisaico e até onde a gente está ensinando o evangelho de Jesus, que gera vida, que gera descanso, que gera paz, que motiva, que impulsiona. A fé, hoje, existem escolas da psicologia, porque a psicologia tem uma barreira muito grande com a religião. Mas hoje existem escolas como psicologia positiva, tem a psicologia analítica e outras que falam da importância da espiritualidade, que a espiritualidade ela tem poder para curar. Agora, existe uma outra espiritualidade que é altamente tóxica. E aí é que muitos embarcam e o sujeito adoece e às vezes não consegue sair disso. Fantástico, gente. Olha, isso que o pastor Alcione está falando, quem assistiu a live de ontem, à noite, que nós tivemos uma live ontem com a apóstola Verbênia, da Flórida, e ela falou durante 2 horas sobre o sistema de Labão que acorrentou Jacó e que foi peso sobre Jacó durante anos. E qual foi a mentalidade que Deus teve que dar para Jacó, com sabedoria, romper com esse sistema. E agora, o pastor Alcione, de uma maneira bem mais profunda e técnica, explicando para nós. Entendam uma coisa, gente, a religiosidade, esse espírito de religiosidade, ele pode estar na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, na Congregacional, no G12, no M12, no MDA, na Igreja Lagoinha. Isso não tem nada a ver com o modelo de culto. Isso tem a ver com o peso, o jugo e a mentalidade que você tem no seu relacionamento com Deus. Então, é uma questão realmente de introspecção, de você olhar para você e falar, peraí, esse evangelho está trazendo para mim vida e leveza, vida abundante, ou ele é jugo, ou ele é fardo e peso, doença para minha alma? É isso aí a chave, não é isso? Isso, porque, veja,
o evangelho, ele tem que trazer vida. Veja, olha que símbolo poderoso, a gente aceitar a Cristo para ser perdoado. Isso é curador. Você dobrar seu joelho, fazer sua confissão, sua oração, e você sai dali limpo, feliz, você ora. Ou seja, a espiritualidade, quando ela é sadia, ela tem alto poder curador, motivador, impulsionador, reconciliador. Mas a espiritualidade, quando ela é patologizante, ela vai gerar muito mais culpa, mais acusação, ela vai gerar aquele sentimento de que o indivíduo não presta, de que ele não vale para nada, de que Deus não quer nada com ele, de que eu sempre falo do problema do perfeccionismo. Qual que é o problema do cristão, como o Simmons fala do perfeccionismo do evangelho? O sujeito que tem uma cabeça perfeccionista, que para mim isso tem uma relação com o religiosismo, é aquele cara que se sente condenado se ele não faz, mas ele também se sente condenado se ele faz. Ele é condenado dos dois lados. Meu Deus. Se ele não ora, está errado. Se ele ora, está errado também, porque orou pouco. Se ele não oferta, está errado. Se ofertou, está errado também, devia ter dado mais. Então, o sujeito perfeccionista, ele entra num cativeiro. Porque ele é condenado dos dois lados. E aí ele vai ter aquela voz da consciência, que às vezes ele até confunde com a voz de Deus, dizendo para ele, não tá bom, mais, você realmente tá pouco. E chega uma hora que esse cara se exaure. Que foi pessoalmente o meu caminho. É isso que eu conto no meu livro, Contaminação, que quando eu comecei na minha vida cristã, rapaz, eu dei uma decolada assim violenta. Porque eu estava motivado pela graça divina. E é interessante, pastor, porque o cristão não tem dificuldade de ver a graça na salvação. Ele só tem dificuldade de ver a graça na vida cristã. Meu Deus. Na salvação, ele entende a graça. Na vida cristã, ele regressa à lei. Por isso que o evangélico tem uma preocupação muito grande de pensar, pode isso, pode aquilo, pode brinco, pode não sei o quê, pode... Ele quer criar um código de regras. Então ele quer saber se come, se não come, se bebe, se não bebe, se usa, se não usa, como é que é. Então ele vai criando toda uma codificação. Claro, eu não estou desprezando o papel de algumas coisas que até são saudáveis, mas o que eu estou querendo que cada um pense é que se o nosso foco fica no exterior, a vida vai se esvair. Se a coisa não brota de dentro para fora, o que a gente vai produzir vai ser obras mortas, vai ser uma obra pesada, vai ser algo que vai virar um jugo. Então, quando o cristão abraça a graça na salvação e ele vai deixando a graça, acontece o que está no texto que a gente leu de Paulo. Vocês que procuram se justificar na lei, da graça caíste. O que é isso? É quando nós renunciamos os méritos de Cristo e eu fico pensando só no que eu faço, se eu fiz, se eu não fiz, o quanto eu fiz, o quanto eu mereço, o quanto eu preciso fazer. E aí eu entro nessa relação com Deus, Deus vira patrão e eu viro empregado, aí eu trabalho, no final do mês eu falo, agora Deus, me abençoa, me dá minhas bênçãos aí. E aí não vem do jeito que a gente acha, tá vendo, Deus está sendo injusto, descontou, não me pagou hora extra, e aí fica revoltado, aí vira uma confusão. Por quê? Porque já não é mais uma relação de pai com filho, já é uma relação de merecimento, de escravo, de que tem que pagar o salário. Agora, cara, né? Aí a coisa começa a complicar. Agora você falou aí uma outra característica do espírito da religiosidade interessante. A religiosidade, ela tende a propor uma transformação de fora para dentro. Exatamente. E a vida cristã propõe uma transformação de dentro para fora. Então a religiosidade diz assim, peraí, você fuma? Não. Para vir para a igreja domingo agora, no primeiro culto, você já tem que vir sem fumar. Aí o cidadão, o que ele faz? Ele começa a fumar escondido no banheiro da casa dele, compra um pacote de bala house para chupar na hora do... Isso. E ali ele já começa a ser hipócrita, no primeiro dia de crente da vida dele. Né? Exatamente. Porque ele quer mostrar que mudou sem ter passado por uma mudança. Porque a religiosidade ela vai exigir essa aparência, né? Agora, a vida no espírito é o contrário.
o Espírito Santo vai tirar o cigarro de você, talvez daqui a um mês, daqui a 3 meses, talvez daqui a um Sim. ano. E nós não temos como te julgar, desde que você saiba que você quer ser liberto, que você quer ser transformado. A igreja precisa ter tolerância e amor nessa questão. Sim. E a igreja acaba sendo muito tolerante com os de fora. E ela se torna altamente intolerante com os de dentro. Então, com os de fora, venha como estáis. Com os de dentro, a conversa já é outra. Os de dentro é pau na muleira. Os de dentro a gente resolve na paulada. Então, esse cristão que vem alegre para receber o Evangelho da Graça, com o tempo, em algumas comunidades, ele passa realmente a passar uma série de situações complicadíssimas e o caminho, às vezes, é um caminho complicado. Todos nós, irmãos, todos nós precisamos ter liberdade. Isso é liberdade. Para separar o que é evangelho e o que é culturas humanas, que às vezes algumas são boas. Você pode adotar. Sim. Não, isso é humano, mas faz bem para a igreja. Legal, tô dentro. Porque, olha, tem muita igreja, por exemplo, que começa a judaizar, trazer as culturas judaicas. Entenda uma coisa, o que é bíblico, o que Deus mandou fazer, tem coisa que Deus mandou fazer, está lá atrás. Pode fazer, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, tem coisas que foram inventadas na história judaica, os homens foram inventando, foram criando os seus rituais. E a mesma coisa a igreja evangélica faz. Eu queria indicar um livro, gente, não sei se o pastor Alcione já leu, que é um livro de Napoleão Hill, chamado Mais Esperto que o Diabo. Não, já ouvi falar. É um livro extraordinário, porque ele ensina a você o poder de questionar, porque a religião diz que questionar é rebelião, né? A religião fala, o questionador ele é endemoniado. Cuidado com o questionador, porque ele quer rachar a igreja, ele quer... Não, você pode questionar com sabedoria, com amor, com respeito, mas quando você questiona, você se permite pensar e quebrar padrões alienadores, que é uma das ferramentas da religiosidade. Sim, até porque a Bíblia fala de um culto racional. Isso a gente vê em filosofia, né? Se a coisa é verdade, então ela vai suportar o questionamento. Suporta. Agora, as pessoas muito rígidas, elas não vão suportar o contraditório. E aí elas não só repudiam o pensamento contraditório, elas repudiam também a pessoa. Porque para o religioso, primeiro vem o pensamento. Para o religioso, primeiro vem o sábado. Qual era a dificuldade dos fariseus com Jesus? Tinha lá o sábado, tinha um cara doente. Aí Jesus olhava, tem um sábado, mas tem um cara doente. Então primeiro vem o cara, depois vem o sábado. Aí os fariseus, não, mas você está quebrando o sábado. Aí Jesus falou, não, pera um pouquinho. Eu fiz o sábado para o homem. Vocês inverteram a ordem. Vocês estão colocando primeiro o ritual, a lei, a regra. A regra é para o homem, não é o homem para a regra. Quando você subverte essa ordem, você passa a colocar a regra acima do homem, e aí isso passa a virar um fardo. Fato. Então, essa também é uma sacada do religioso. O religioso ele tem muito mais apego a regras, a doutrinas, e as pessoas vão ficar em segundo, terceiro, quarto plano. Por isso, um religioso ele é capaz de preservar lá seu cultinho, sua igreja lá vazia, com gatinho pingado de gente para preservar o sistema religioso, do que dar atenção a pessoas, porque para um religioso, pessoas têm menor importância do que suas regras. Gente, faltam cerca de 5 minutos. Eu vou fazer uma consideração aqui e depois eu vou pedir que o pastor fale até acabar o tempo. Mas, primeira coisa, gente, essa aqui é uma série... Eu não sei se esse problema é do meu fone de ouvido. Eu falo, fica uma barulhada, não tá? Não, tá bom. Não tá dando reverberação. Tá normal. Para mim que tá aqui um eco estranho. Não, mas tá normal. Tudo bem. Vou tirar do ouvido aqui um pouco. O que acontece é o seguinte. Essa aqui é uma série que nós estamos criando para fortalecer pastores e igrejas, principalmente depois da pandemia. Então, todos os dias eu estou fazendo 1 ou 2 lives
com apóstolos e profetas da nação. Já fiz live com Coraiola, apóstolo Gelson Becker, Leonildo, José Garrido, agora esse grande homem de Deus aí, privilégio, pastor Alcione Merick. E essa maratona está sendo colocada no YouTube. Está tudo arrumadinho no YouTube, já são 25 vídeos. Amanhã nós teremos mais uma live com meu mentor, apóstolo Osmarino, e depois de amanhã com o profeta Amaro. E eu gostaria que todos vocês que estão assistindo a live tivessem acesso a esse material. Esse material, obviamente, é gratuito, claro. E para vocês receberem esse material, é importante me chamar no WhatsApp o mais rápido que puderem. Então, aqui na descrição do meu Instagram, ou se você estiver no YouTube, aqui embaixo na descrição, vai ter o meu site e vai ter o número do WhatsApp. Tanto no meu site quanto direto no número, você me chama e eu te mando o link com o material todinho, tá? Se vocês puderem me seguir no Instagram, eu vou ficar muito feliz. E a minha turma aí, eu exijo que vocês sigam o pastor Alcione e adquiram o material dele. Pastor, temos aí uns 3 ou 4 minutos. Fala do seu material um pouquinho, fala do livro, dos DVDs, isso é importante para esse povo. Então, quem quiser seguir ou conhecer um pouquinho mais, tem alguns livros. Quem quiser entrar lá no nosso site, www.secrai.com.br. A gente tem curso em Vitória, São Paulo e Rio. Tem curso EAD também, a gente tem um curso nosso que funciona online, então você pode fazer o nosso curso à distância. Então tem esse material, os cursos, quem tiver interesse, entra lá no nosso site para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Amém, gente. Glória a Deus. Pastor, que honra para mim. Só Deus sabe como eu estou feliz de estar nessa oportunidade, nesse bate-papo. Espero poder te servir de alguma maneira útil nas minhas limitações. Precisando, é só chamar, viu? A honra é toda minha, pastor. Satisfação. Glória a Deus. A gente estava organizando um evento aqui no Rio de Janeiro para te trazer. Um pastor João Francisco estava falando com você. E nessa semana, infelizmente, o pastor Francisco resolveu nos deixar e seguir para as regiões celestiais por conta do coronavírus. Foi uma situação muito triste, mas o legado dele ficou e a gente está glorificando a Deus pelo que ele deixou, pelo que ele fez. Eu queria citar o nome dele aqui, até como uma homenagem à pessoa que ele foi para nós aqui no Rio de Janeiro. Mas finalizamos assim, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Satisfação toda minha, pastor. Qualquer coisa, estamos às ordens. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, pessoal, que permaneceu aí também. Bom descanso. Tchau, tchau. Beijão, muito obrigado. Deus abençoe.